Olhe para as rodas dianteiras desse Fórmula 1, elas parecem quebradas, porque a roda externa gira mais que a interna. De início não faz muito sentido, mas há uma razão absolutamente genial para isso, então eu vou explicar. Ao ajustar a direção de um carro, há 3 maneiras de fazer isso. Direção paralela, Ackermann positivo, negativo ou anti-Ackermann. Você pode pensar que quando vira as rodas do seu carro, ambas viram a mesma quantidade, o que é direção paralela, mas não é o caso. Veja por quê. Quando gira, a roda interna percorre um arco mais curto que a externa, portanto, a interna se arrastaria ao longo da superfície se estivessem se movendo paralelamente, já que ela não teria virado menos o suficiente para percorrer o arco mais curto. Quer dizer que você está arrastando o pneu sem razão, então você não vira menos o suficiente para percorrer o arco menor e desgasta mais o pneu. Então, os carros de rua usam a direção Ackermann, normalmente chamada de Ackermann positivo, é quando a roda interna vira mais que a roda externa. Isso deixa o carro bastante manobrável em altas e baixas velocidades, com um esterço previsível e desgaste de pneus mais baixo, já que você não arrasta os pneus desnecessariamente. Então a direção Ackermann minimiza as escorregadas do pneu. Então temos a anti-Ackermann, ou direção Ackermann reversa, que é quando a roda externa vira mais que a interna. Isso leva a muita fricção, com o pneu sendo arrastado no asfalto. E em um carro de rua, isso não faz o menor sentido. O carro seria complicado de pilotar a baixas e altas velocidades e o desgaste dos pneus seria absurdo, mas isso é o que temos nos Fórmula 1. E por que os F1 usam esse sistema? Bem, uma ótima pergunta, mas antes de chegarmos lá, eu tive a curiosidade de saber por que se chama direção Ackermann. Ela leva o nome da pessoa que patenteou o projeto, um livreiro ânglo-alemão chamado Rudolf Ackermann, que o patenteou em 1818. Contudo, não foi ele quem o inventou, e sim um fabricante de carruagens alemão chamado Georg Lankensperger, eu acho, e isso um ano antes. Ackermann apenas levou todos os créditos. Pessoalmente, eu penso que Lankensperger é um nome melhor para isso. Ok, de volta a entender por que a anti-Ackermann é usada na Fórmula 1. Para entender esse mecanismo, você precisa saber como os carros de Fórmula 1 trabalham com seus pneus para produzir aderência, porque tudo é concentrado em maximizar a aderência, mas aderência é sinônimo de maior velocidade nas curvas. Ouvimos muito sobre aderência mecânica e aerodinâmica nos carros de F1 como 2 fatores distintos, mas na verdade eles andam de mãos dadas. A aerodinâmica é só uma ferramenta para empurrar os pneus na direção do asfalto para produzir aderência. Se os pneus não trabalham direito, a aerodinâmica não representa muita coisa. Quando em contato com a superfície da pista, os pneus de F1 se arrastam bem levemente, criando uma fricção entre os dois que então produz a aderência. O que a aerodinâmica de um Fórmula 1 faz é ajudar a empurrar o pneu na direção do asfalto para criar muita fricção. A aerodinâmica num Fórmula 1 é tão eficiente que pode produzir mais de 2 toneladas de força descendente nos pneus. Em velocidades mais baixas, o carro tem 1/4 do total de força descendente nos pneus, então você tem menos aderência. Simples, certo? Infelizmente para as equipes, velocidade não é o único ponto aqui. Elas têm de levar em conta o ângulo do pneu em relação à direção que o carro está indo. Isso é conhecido como ângulo de deslizamento. Você precisa dele para produzir aderência lateral. Mas para deixar tudo ainda mais confuso, o ângulo de deslizamento pode ser bom ou ruim. Vamos deixar que o Scarbs explique. Então, o ângulo de deslizamento, resumindo, é algo que pode se tornar bem complicado. Quando você vira o carro em uma curva, o ângulo em que a roda está realmente girando, em comparação com o deslocamento real do carro, é ligeiramente diferente. É o que chamamos ângulo de deslizamento, a diferença entre o ângulo de direção e o deslocamento. Você precisa dele ou o carro não fará a curva, mas você também pode ter ângulo de deslizamento em excesso. E é aí onde você começa a ter, e estamos falando do eixo dianteiro, realmente você começa a ter a saída de frente quando você tem muito ângulo de deslizamento e o carro quer ir reto em vez de curvar. Isso leva ao ponto em que, especialmente com a roda dianteira descarregada, você tem muito ângulo de deslizamento e fricção. E com os pneus da Fórmula 1, talvez não tanto em 2022, mas certamente historicamente, isso proporciona muito calor no pneu interno e também contribui bastante em fatores como o esfarelamento dos pneus. Então o ângulo de deslizamento pode ser bom ou ruim, mas você precisa de um pouco dele. Funciona assim. Veja o gráfico. No eixo horizontal temos o ângulo de deslizamento. Pense nisso como o quanto estamos empurrando o pneu dianteiro. No zero, não estamos virando nada e, no máximo, estamos exigindo muito do pneu para essa velocidade. No eixo vertical está a força lateral, a força para curvar o carro.
E é claro, como piloto, queremos o máximo possível dela. Para que tudo isso faça sentido, nós fomos ao simulador, um ótimo lugar para ver como funciona. Aqui eu estou pilotando num círculo, seguindo a linha, e você pode ver o que acontece quando tenho muito ângulo de deslizamento. Então preste atenção na linha branca e no ângulo de curvatura do volante. Enquanto o carro acelera e se mantém próximo à linha, veja que eu estou fazendo pequenos ajustes no volante e o carro e os pneus respondem, trazendo o carro de volta para a linha branca sem problemas. Isso acontece porque o ângulo de deslizamento está na janela em que os pneus estão grudados à superfície. Mas se o piloto vira demais o volante, isso cria muito ângulo de deslizamento, o que significa que o pneu não mais agarra na superfície e, em vez disso, derrapa por ela. Isso faz o carro seguir reto e a linha branca desaparece da visão. Então fomos ao ponto deste gráfico em que mais ângulo de deslizamento não cria mais força de curvatura. Então, com tudo isso, por que os carros de Fórmula 1 usam a direção anti-Ackermann? Apenas para lembrar, a direção anti-Ackermann vira a roda externa mais do que a roda interna. Os Fórmula 1 usam a anti-Ackermann porque para eles a roda externa é a mais importante em termos de performance. Quando um Fórmula 1 faz curva, o peso é transferido para os pneus externos, forçando o pneu dianteiro externo mais para o solo do que o interno, o que significa que o externo pode lidar com maior ângulo de deslizamento antes de estar sobrecarregado. Veja no gráfico, com mais carga você pode adicionar mais linhas, cada uma mais alta à medida que vão sendo adicionadas, e mais força empurrando o pneu significa mais aderência na curva. Anti-Ackermann é muito útil para percorrer curvas fechadas, pois o pneu externo suporta maior ângulo de deslizamento e produz aderência maior, fazendo o carro virar com muito mais eficiência do que se os pneus virassem em paralelo ou Ackermann positivo. No outro lado, esse acerto não aumenta o nível de aderência do pneu interno, mas produz ângulo de deslizamento suficiente para manter o pneu aquecido e deixá-lo em sua janela de performance, ajudando a manter níveis de aderência constantes ao longo de uma volta. Então, o anti-Ackermann provoca desgaste bem maior dos pneus, mas os ganhos de performance são ainda maiores, o que justifica seu uso pelas equipes de F1. Agora sabemos como os Fórmula 1 manipulam seus pneus para ganhar performance. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e eu vejo você na próxima.